A batida veio ao amanhecer, tão fraca que poderia ter sido o vento contra a madeira, mas trazia um desespero que cortava a nevasca uivante como uma lâmina cortando seda. Ninguém se aproximava dos portões de ferro na colina sem convite, sem tremer, sem saber que talvez nunca saísse da mesma forma que entrou. Mas este não era o som de um homem a pedir misericórdia ou a testar limites. Era algo completamente diferente, algo que fez os guardas trocarem olhares incertos através do caos branco rodopiante, a sua respiração formando nuvens tão espessas quanto a neve que cobria o chão sob as suas botas. Dentro da mansão, ele acordou de um sono inquieto, os seus instintos mais apurados do que qualquer sistema de alarme que o dinheiro pudesse comprar. A batida repetiu-se, mais fraca desta vez, quase perdida no vento que sacudia as janelas e agitava os galhos nus das árvores como dedos esqueléticos arranhando o céu. Ele moveu-se pelos corredores escuros, onde retratos de homens de rosto severo observavam com olhos pintados. Os seus pés descalços silenciosos no chão de mármore frio, o suficiente para doer. O poder vivia nessas paredes, o tipo de poder que submetia bairros inteiros à sua vontade, que fazia homens adultos gaguejar e políticos atender telefones à meia-noite. O chefe de segurança apareceu no topo da escada, o rosto tenso com uma confusão que beirou o alarme. "Senhor, há alguém no portão", disse ele. As palavras cuidadosas e ponderadas. Uma criança sozinha. Ela não vai embora. Algo nessas palavras atingiu-o como um fósforo aceso numa sala cheia de gasolina. Inesperado, perigoso, impossível de ignorar. Ele desceu as escadas sem responder, vestindo o casaco preto que estava pendurado na porta como uma segunda pele. O seu peso era familiar como os seus próprios batimentos cardíacos. O frio atingiu-o no momento em que saiu. Uma parede de branco e vento que roubava a respiração e enterrava o mundo sob camadas de silêncio gelado. As suas botas esmagavam a neve. Já com 15 centímetros de profundidade, o som perdia-se imediatamente no rugido da tempestade. Através das grades ornamentadas do portão, ele viu-a, uma silhueta tão pequena que parecia impossível que ela tivesse sobrevivido à caminhada morro acima. O seu casaco era fino como papel, o cabelo coberto de cristais de gelo que refletiam a pouca luz que o amanhecer proporcionava através das nuvens agitadas acima. Ela olhou para cima quando a sombra dele caiu sobre ela, e por um momento o vento pareceu parar, o mundo prendendo a respiração. Os seus lábios estavam azuis. As suas pequenas mãos agarravam-se às grades, com os dedos brancos nas juntas devido ao frio e à determinação misturados em igual medida. "Senhor", ela sussurrou, e a sua voz mal parecia humana, rouca pelo frio e pelo choro. "A minha mãe não voltou para casa ontem à noite." As palavras pairaram entre eles como uma confissão, como uma oração oferecida à última pessoa que deveria ouvi-la. Ele já tinha ouvido pedidos antes, milhares deles, cada um se misturando ao seguinte até se tornarem ruído branco contra a trilha sonora do seu império. Mas isso não era um pedido. Era um fato apresentado por alguém muito jovem para entender que os fatos podem ser mais perigosos do que as mentiras. Os guardas esperavam pelo seu sinal, pela ordem que a mandaria de volta para a colina, para a tempestade. Em vez disso, ele mesmo estendeu a mão para o portão, as suas mãos, mãos que assinaram sentenças de morte e quebraram homens inquebráveis, trabalhando a fechadura com dedos que de repente pareciam desajeitados, incertos. O portão se abriu com um rangido de metal contra metal, e ela tropeçou para a frente, as pernas mal conseguindo mantê-la em pé. Ele a segurou antes que ela caísse, e o peso dela era nada, menos que nada, um monte de tecido congelado e ossos frágeis que tremiam como os de um pássaro. "Há quanto tempo você está caminhando?" ele perguntou, e sua voz soou diferente do que pretendia, sem o tom que normalmente fazia os subordinados recuarem. Ela não respondeu. Não conseguia responder, os dentes a baterem tão violentamente que as palavras se tornavam impossíveis entre os tremores que sacudiam o seu pequeno corpo. Ele levantou-a sem pensar, aconchegando-a contra o peito, onde o seu casaco podia protegê-la do vento que queria levá-la embora. A cabeça dela caiu contra o ombro dele e, através das camadas de tecido, ele podia sentir o quanto ela estava fria, o quanto estava perto de algo irreversível. A caminhada de volta para casa pareceu mais longa do que momentos antes. Cada passo era deliberado, com cuidado para não a sacudir com muita força.
Atrás deles, o portão se fechou com um estrondo, selando-os dentro de paredes que nunca foram feitas para crianças, para a inocência, para pequenos dedos congelados que agarravam o seu casaco como se fosse a única coisa sólida que restava em um mundo em dissolução. Lá dentro, o calor atingiu-os como uma força física, mas ela não parava de tremer. O frio era profundo demais para ser afastado apenas pelo ar aquecido. Ele carregou-a por entre funcionários assustados que se encolhiam contra as paredes, por salas cheias de um silêncio caro, direto para a biblioteca, onde uma lareira se estendia do chão ao teto, como uma boca à espera de devorar o frio. Ele a colocou no sofá de couro mais próximo das chamas, e pela primeira vez em anos, se viu sem saber o que fazer a seguir, com as mãos pairando inutilmente enquanto ela se encolhia, ainda tremendo, ainda em silêncio, exceto pelo bater desesperado dos dentes contra a tempestade que assolava seu pequeno corpo. A governanta apareceu na porta com cobertores antes que ele pudesse chamá-los. Seus instintos maternos superaram anos de treinamento que diziam para nunca entrar em um quarto sem permissão. Ela envolveu a criança em camadas de lã e cachemira. Suas mãos calejadas eram eficientes, mas gentis, cacarejando suavemente como se estivesse lidando com um animal ferido, em vez de um ser humano que de alguma forma havia sobrevivido à montanha na escuridão do inverno. Ele deu um passo para trás, observando as chamas pegarem e dançarem pela madeira que estalava e chiava, projetando sombras nas paredes forradas com livros que ninguém mais lia. A respiração da criança começou a se estabilizar, os tremores violentos gradualmente diminuindo para ocasionais arrepios que percorriam os cobertores que a envolviam como réplicas após um terremoto. Chocolate quente, sussurrou a governanta, já se dirigindo para a porta. E sopa, a criança precisa. Mas ele levantou uma mão, interrompendo-a no meio da frase, os olhos nunca saindo do pequeno rosto que lentamente recuperava a cor, o rosa voltando às bochechas que estavam cinzentas como cinza. Quando ficaram sozinhos, ele puxou uma cadeira para perto do sofá, sentando-se com os cotovelos nos joelhos, estudando-a da maneira que aprendera a estudar tudo, procurando rachaduras, fraquezas, a verdade escondida sob qualquer história que estivesse prestes a surgir. Ela olhou para ele, os olhos enormes e escuros, ainda vidrados pelo frio, mas agora mais perspicazes, a consciência a regressar como o amanhecer, a romper sobre o solo gelado. "Qual é o teu nome?" perguntou ele, mantendo a voz baixa, não ameaçadora, o tom que aperfeiçoara para negociações que exigiam paciência em vez de pressão. Ela abriu a boca, fechou-a, tentou novamente, a voz a sair rouca e fraca, pouco mais alta do que o sussurro do fogo. "Íris", disse ela, e o nome pairou entre eles, delicado como a flor que representava, fora de lugar nesta sala onde se faziam negócios e se construíam impérios a partir dos fracassos de outros homens. Ela puxou os cobertores com mais força, os seus pequenos dedos a balançar no tecido como se tivesse medo que alguém os levasse. "Íris", repetiu ele, saboreando a palavra, achando-a estranha na sua língua. "Disseste que a tua mãe não voltou para casa. Onde é que ela trabalha?" A pergunta foi gentil, mas por baixo dela estava a máquina da sua mente já a funcionar, já a calcular possibilidades, já a preparar-se para qualquer verdade que estivesse para vir. Ela mexeu-se debaixo dos cobertores, sentando-se mais direita, e ele pôde ver-lhe a reunir coragem, como as crianças fazem de repente, antes que o medo as possa impedir. "No Royal Diamond", disse ela, as palavras saindo mais rápido agora. "Ela trabalha no bar. Ela sempre chega em casa à meia-noite, sempre. Mas ontem à noite ela não voltou. O nome do estabelecimento atingiu-o como água gelada. O reconhecimento foi imediato e nítido. O Royal Diamond ficava na borda do seu território, um casino que usava a respeitabilidade como uma máscara, mas sangrava dinheiro de jogos de cartas e salas privadas, onde não existiam limites para aqueles que podiam se dar ao luxo de perder. Ele era o dono através de 3 empresas de fachada e uma cadeia de gerentes que sabiam que não deviam incomodá-lo com detalhes operacionais. "Ela serve bebidas", continuou Iris, sua voz ganhando força à medida que falava, como se dizer em voz alta tornasse tudo mais real, mais urgente. "Às vezes ela só termina muito tarde. Mas ela sempre liga, sempre. Ela tem um telefone no bar e liga para mim antes de sair, todas as noites,
para que eu saiba que ela está a caminho. Ele observou o rosto dela enquanto ela falava, vendo o medo ali, mas também outra coisa. Uma certeza feroz de que a mãe dela não a abandonaria, que algo devia ter acontecido, que o mundo não simplesmente engoliria alguém e não deixaria nenhum rastro para trás. Era o tipo de fé que não existia no seu mundo, onde a lealdade era comprada e a confiança era um risco que levava as pessoas à morte. Ontem à noite o telefone não tocou, ela sussurrou, e os seus olhos encheram-se de lágrimas que não caíram, contidas por pura força de vontade. Eu esperei e esperei. Adormeci no sofá ao lado do telefone. Quando acordei, ainda estava escuro e ela não estava lá, e o apartamento estava muito frio porque ficamos sem óleo para o aquecedor. Os detalhes pintaram um quadro que ele não queria ver. O pequeno apartamento, a mãe solteira esticando cada dólar até ele gritar, a criança esperando ao lado de um telefone silencioso enquanto a neve cobria a cidade lá fora. Era uma realidade que existia no mesmo mundo que a sua mansão. Mas eles ocupavam universos diferentes, que nunca deveriam se cruzar. Então, você veio a pé até aqui? Ele disse não exatamente como uma pergunta, ainda tentando entender a lógica que levaria uma criança de 6 anos a enfrentar uma nevasca em direção ao único lugar da cidade onde inocentes iam para morrer. Ela assentiu, limpando o nariz com as costas da mão. Um gesto tão infantil que parecia impossível que ela tivesse sobrevivido a algo que teria matado homens adultos. A senhora Chen, vizinha, disse, você é o chefe de tudo. Iris explicou com voz natural, como se estivesse a discutir o tempo, em vez do império criminoso que deixava os políticos nervosos e fazia famílias rivais desaparecerem. Ela disse, se alguém desaparece, você é o único que pode encontrá-lo. Ela disse, você é assustador, mas é justo. Justa. A palavra ecoou na sua mente como uma piada, como algo de outra vida, antes de ele ter aprendido que a justiça era um luxo para pessoas que não compreendiam como o mundo realmente funcionava. Mas nos olhos desta criança ele viu crença, do tipo que não podia ser fingida ou comprada, que existia porque alguém lhe tinha dito que era verdade e ela ainda não tinha motivos para aprender sobre mentiras. A governanta voltou com uma bandeja, colocando-a sobre a mesa baixa com um silêncio experiente. O vapor subia de uma caneca de chocolate coberta com marshmallows derretidos, e ao lado havia uma tigela de sopa que enchia a sala com o cheiro de frango e ervas, de conforto destilado em calor líquido. Os olhos de Iris fixaram-se na comida com uma intensidade que revelava mais do que apenas a aprovação da manhã, e ele percebeu com uma certeza fria que o pequeno almoço não era garantido no mundo dela, que a fome no seu olhar vinha de um lugar mais profundo do que uma refeição perdida. Ela olhou para ele, pedindo permissão sem palavras, e ele acenou com a cabeça, observando-a pegar na caneca com as duas mãos, segurando-a como se contivesse algo precioso e raro. Ele a deixou a comer junto à lareira, as suas pequenas mãos envolvendo a caneca como se ela pudesse desaparecer se ela a soltasse, e caminhou até ao seu escritório, onde a luz da manhã lutava para entrar pelas janelas com bordas congeladas. O seu telefone estava sobre a secretária, silencioso e à espera, e ele o pegou com dedos que haviam esquecido como hesitar, discando o número que o conectava ao gerente do Royal Diamond, sem verificar a hora ou se importar que o amanhecer tivesse começado há apenas 1 hora. A chamada foi atendida ao segundo toque, a voz do gerente alerta, apesar da hora matinal. Treinado para responder instantaneamente quando este número específico aparecia no seu ecrã. Senhor, disse ele, a única palavra carregada de peso e preocupação. E o conhecimento de que uma chamada a esta hora significava que alguém tinha cometido um erro que precisava de ser corrigido. Tem uma barman que não foi para casa ontem à noite. Disse ele sem preâmbulos, com a voz monótona, desprovida de qualquer coisa que pudesse ser confundida com preocupação. Mulher, provavelmente com cerca de 30 anos, tem uma filha. Descubra onde ela está. Descubra agora. Houve uma pausa, o som de lençóis a farfalhar, pés a bater no chão, a respiração do gerente a acelerar à medida que as implicações se instalavam na sua consciência. Senhor, fechamos às 4h. A equipa de limpeza sai às 5. Não conheço ninguém que... As palavras tropeçavam umas nas outras, o pânico tornando-as desajeitadas. Tem 15 minutos, interrompeu ele. Cada palavra precisa como um corte de faca.
Ligue-me de volta com respostas ou ligue-me de volta com a sua demissão. Essas são as suas únicas opções. Ele desligou antes que o gerente pudesse responder, colocando o telefone com um cuidado controlado que contradizia a estranha urgência que se acumulava no seu peito como a pressão antes de uma tempestade. Através da janela, a cidade se espalhava abaixo da colina, branca e silenciosa sob a neve que continuava a cair, mais suave agora, mais implacável, apagando estradas e pontos de referência até que tudo parecesse igual. Em algum lugar lá embaixo, no labirinto de ruas e edifícios, uma mulher estava desaparecida. E uma criança sentava-se junto à lareira, acreditando que ele poderia resolver o problema, porque alguém lhe tinha dito que os chefes resolvem os problemas. Ele construíra o seu império com base em informações, em saber tudo o que acontecia no seu território antes que se tornasse um problema, em redes de olhos e ouvidos que relatavam tudo como nervos que alimentavam dados a um cérebro. Mas isto, uma barman que desaparecera após o seu turno. Isso tinha escapado por todas as frestas, invisível até que uma criança de 6 anos atravessou uma nevasca para lhe contar. O telefone tocou 12 minutos depois, e ele atendeu antes que o segundo toque terminasse. Fale, disse ele, e a única palavra carregava o peso da consequência, do tempo a esgotar-se, da paciência esticada como um fio. Encontrei-a, ofegou o gerente, o seu alívio palpável mesmo através da ligação digital. Ela está aqui. Ainda está aqui, senhor. Ela desmaiou na sala de descanso após o turno. O supervisor noturno não verificou as salas dos fundos. Não sabia que ela estava lá. Ela está com febre alta. Continua a tentar levantar-se, mas não consegue. Está delirante. Ele já estava a mover-se antes que o gerente terminasse de falar. O seu corpo respondia a algo que ele não compreendia totalmente. Um instinto que não tinha lugar no seu mundo cuidadosamente controlado. Agarrou o casaco onde o tinha atirado para cima de uma cadeira. As suas chaves, o seu telemóvel, a sua mente já a pensar em rotas e horários e no que faria quando chegasse lá. A garagem tinha 12 carros, cada um escolhido para fins específicos. Velocidade, intimidação, anonimato, dependendo do que a situação exigisse. Ele escolheu o SUV preto com vidros escuros, construído como um tanque, mas mais rápido do que qualquer outro carro do seu tamanho tinha o direito de ser, abrindo ele mesmo a porta do motorista. Em vez de esperar que outra pessoa o fizesse, porque esperar parecia impossível, insuportável. O motor rugiu ao dar a partida e ele recuou na neve com violência controlada. As rodas encontrando aderência na entrada limpa antes de atingir a estrada não limpa que descia da colina. A cidade se abriu diante dele, vazia a essa hora, a tempestade tendo levado todos para dentro, exceto aqueles que não tinham para onde ir. Ele dirigiu rápido, mas não de forma imprudente, com as mãos firmes no volante, a mente já no cassino, já vendo o que precisava acontecer a seguir. O Royal Diamond anunciava-se com letreiros de neon ofuscados pela luz do dia e pela neve. O estacionamento vazio, exceto por alguns carros pertencentes à equipe de limpeza e aos croupiers que trabalharam durante a noite. A entrada principal estava trancada, mas ele tinha as chaves de todas as portas de todos os edifícios que possuía. Em segundos, estava dentro, a atravessar o piso principal, onde as slot machines estavam silenciosas e as mesas de jogo aguardavam sob coberturas protetoras. O cheiro a cigarros velhos e álcool derramado pairava no ar, misturado com o cheiro a produto de limpeza industrial e o vazio peculiar de espaços que deveriam estar cheios, agora abandonados. Encontrou o gerente à espera no corredor dos fundos, com o rosto pálido e as mãos entrelaçadas. Senhor, sinto muito. Não sabíamos. O protocolo é verificar todos os quartos, mas o supervisor noturno é novo e não percebeu. As desculpas jorravam em uma enxurrada, mas ele passou sem reconhecê-las, seguindo o corredor, até onde ele se abria para uma pequena sala de descanso com armários, uma mesa e um sofá encostado em uma parede. Ela estava deitada ali, metade sobre as almofadas gastas, metade fora delas, o corpo encolhido, tremendo apesar do cobertor que alguém havia jogado sobre ela. O rosto estava corado pela febre, o cabelo grudado na testa pelo suor, os lábios movendo-se silenciosamente, formando palavras que poderiam ser o nome da filha ou um agradecimento a forças que não estavam ouvindo.
Ele atravessou a sala em 3 passos, ajoelhando-se ao lado do sofá, a mão estendida para a testa dela antes que pudesse pensar melhor. O calor irradiava da pele dela como se estivesse a arder por dentro. E quando os dedos dele a tocaram, os olhos dela se abriram, desfocados e vidrados, vendo algo que não era ele, não era a sala, não era nada real. Iris, ela sussurrou, o nome rachando na sua garganta. Tenho que ir para casa. Ela está à espera. Ela está sozinha. As palavras saíram juntas, arrastadas pela febre e pela exaustão. Mas o desespero nelas era claro, afiado como vidro quebrado, cortando tudo o resto. Ela não está sozinha, ele disse, surpreendido com a sua própria voz, com a gentileza que não sabia que podia produzir. Ela está segura. Ela veio me procurar. Ele não tinha certeza se a mulher o ouviu, se as suas palavras penetraram na névoa da doença, mas os olhos dela encontraram os dele por um momento, o reconhecimento cintilando como uma vela ao vento antes de se apagar novamente. Ele a levantou da mesma forma que havia levantado a filha dela horas antes, sentindo como ela era leve, como era frágil, o corpo dela pesando quase nada, apesar de ser adulta. Ela não resistiu. Não parecia consciente o suficiente para entender o que estava a acontecer. A cabeça dela caindo contra o ombro dele enquanto ele se levantava, ajustando o aperto para apoiá-la com mais segurança. O gerente segurou a porta dos fundos aberta enquanto ele a carregava, o ar frio atingindo os dois como um golpe físico após o calor abafado da sala de descanso. A neve tinha se acumulado no beco durante as horas em que ela ficou inconsciente, criando montes que chegavam até a metade dos contentores do lixo, alinhados nas paredes de tijolos de ambos os lados. Ele moveu-se com cuidado, as botas encontrando apoio no gelo escondido sob a neve fresca, os braços apertando-a com mais força quando ela se mexeu ligeiramente, murmurando palavras que se dissolveram em sons incoerentes. O SUV esperava onde ele o havia deixado, com o motor ainda a funcionar, o escape criando nuvens no ar gelado que se dissipavam quase instantaneamente com o vento. Colocá-la no banco de trás exigiu manobras pelo espaço estreito entre a porta e a moldura, suportando o peso dela enquanto ajustava os ângulos, finalmente acomodando-a nos bancos de couro, com a cabeça apoiada no apoio de braço. Ele tirou o casaco, cobrindo-a com ele, a lã preta engolindo o corpo pequeno dela até que apenas o rosto permanecesse visível, pálido e febril, na luz cinzenta da manhã. A viagem até o hospital atravessou ruas que ganhavam vida com madrugadores, caminhões de entrega e limpa-neves a iniciar as suas rotas, luzes de travão a piscar em vermelho contra o branco, enquanto a cidade se livrava da noite. Ele atravessou o trânsito com eficiência prática, um olho na estrada e outro no espelho retrovisor, onde podia ver o reflexo dela, imóvel, exceto pelo movimento superficial da sua respiração. O seu telefone tocou 3 vezes durante os 15 minutos de viagem, e 3 vezes ele ignorou, deixando as chamadas irem para o correio de voz, porque nada nos seus negócios exigia atenção mais urgente do que a mulher que morria lentamente no banco de trás. A constatação atingiu-o como um golpe, que ele tinha feito uma escolha sem pensar, que as prioridades que mantinha há anos tinham mudado no espaço de algumas horas, reorganizadas pela caminhada desesperada de uma criança através de uma nevasca. O hospital apareceu à frente, com a entrada da emergência marcada por placas vermelhas que brilhavam mesmo à luz do dia. As ambulâncias estacionadas em ângulos que sugeriam um caos recente agora acalmado. Ele parou diretamente na porta, ignorando os avisos de proibido estacionar pintados em letras amarelas no concreto, desligou o motor e moveu-se para o banco de trás num movimento fluido. Ela sentia-se mais leve do que antes, como se a febre estivesse a queimar a sua substância, deixando apenas as partes essenciais, os ossos e a respiração, e a vontade obstinada que mantinha o seu coração a bater, apesar de tudo estar contra ela. Ele fechou a porta do carro com o calcanhar, sem se importar com o barulho, caminhando em direção às portas automáticas que se abriram para os deixar entrar na luz fluorescente forte e no cheiro de antisséptico. A enfermeira da triagem levantou os olhos do ecrã do computador, a sua avaliação profissional absorvendo a cena instantaneamente. O fato caro carregando a mulher inconsciente, a autoridade na sua postura que dizia que ele esperava ação imediata,
A maneira como se movia como alguém acostumado a ter os obstáculos removidos antes de os alcançar. Ela estava de pé antes que ele falasse, já a pegar no telefone, já a chamar uma maca. Febre alta, inconsciente há pelo menos 6 horas. Possível exposição ao frio, disse ele. A sua voz era seca, eficiente, transmitindo informações como um diagnóstico em vez de um apelo. Ela tem uma filha de 6 anos à sua espera. Ela precisa de ajuda agora. 2 auxiliares apareceram com uma maca com rodas, as suas mãos estendidas para a tirar dos braços dele. E por um momento os seus braços apertaram-se, a resistência acendendo-se antes que a lógica a superasse. Ele a deitou no colchão fino, observando enquanto eles prendiam as correias e verificavam os sinais vitais. Seus movimentos rápidos e experientes. Seus rostos não revelando nada sobre o que viam ou pensavam. Eles a levaram para longe através de portas duplas, que se fecharam com determinação, deixando-o parado no meio da sala de emergência com o casaco ainda no banco de trás e as mãos vazias pela primeira vez em horas. Ao seu redor, outras pessoas esperavam. Um homem segurando uma toalha ensanguentada na mão. Uma mãe com uma criança a tossir. Vidas que se cruzam em crise num espaço concebido para acolher pessoas quando elas caem. Ele aproximou-se do balcão de registro, onde uma mulher com olhos cansados levantou os olhos de uma prancheta, os dedos posicionados sobre um teclado. Preciso de informações sobre o estado dela, disse ele. E não era um pedido. Não foi formulado como algo que pudesse ser negado. Mas a expressão da mulher não mudou. Cortesia profissional blindada contra intimidação. É da família? Perguntou ela. A pergunta rotineira exigida por regulamentos que não se importavam com poder ou influência, ou com quantos edifícios alguém possuía. A palavra pairou entre eles. Família, simples e carregada, significando tudo e nada, dependendo do contexto. Sangue, lei, laços que transcendiam a burocracia. Não, ele admitiu a verdade estranha na sua língua, reconhecendo a limitação numa vida construída para romper limitações. Mas a filha dela está na minha casa. Ela tem 6 anos. Ela atravessou uma nevasca para me pedir que encontrasse a mãe dela. Então, eu a encontrei. A expressão da mulher suavizou-se ligeiramente. Algo humano rompendo a máscara profissional. Vou anotar no arquivo, disse ela. Sua voz agora mais gentil, mas não posso garantir que os médicos falarão com você. As leis de privacidade são rígidas e sem consentimento ou relação legal. Ela deixou a frase incompleta, contendo volumes sobre regras e regulamentos e as barreiras que eles criavam entre as pessoas. Ele acenou com a cabeça, compreendendo, mas não aceitando, já a planear maneiras de contornar obstáculos que ainda não se materializavam. O nome dela, disse ele, percebendo pela primeira vez que não o sabia, que a mulher que ele carregara 2 vezes permanecia sem nome na sua mente, definida apenas pela sua relação com uma criança que aparecera à sua porta. Qual é o nome dela? A pergunta pareceu surpreender a funcionária do registro, que ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Não sabe o nome dela? Perguntou ela, com evidente confusão, tentando conciliar a intensidade das suas ações com essa lacuna fundamental de informação. Trouxe-a para cá sem saber o nome dela. O nome da filha é Iris, disse ele, como se isso explicasse tudo. Como se a identidade da criança de alguma forma abrangesse as mães, tornando as apresentações desnecessárias. A mãe trabalha no Royal Diamond, como barman no turno da noite. É tudo o que sei. A funcionária digitou algo, os seus dedos movendo-se pelas teclas com eficiência, fruto de anos a lidar com emergências. Existem formulários, começou ela, tirando papéis de uma gaveta e colocando-os no balcão com uma caneta. Contato de emergência, informações sobre seguro, histórico médico. Alguém precisa preencher isso. E se não é da família, eu trato disso. Interrompeu ele, pegando na caneta antes que ela pudesse terminar de explicar por que ele não deveria, por que não podia, por que existiam regulamentos para impedir exatamente esse tipo de envolvimento irregular. Ele dirigiu-se a uma das cadeiras de plástico aparafusadas ao chão em filas, sentou-se entre estranhos que agarravam as suas próprias emergências e começou a preencher formulários com informações que teria de inventar, lacunas que teria de preencher com dinheiro e conexões, e o peso da influência que normalmente fazia a papelada desaparecer completamente. O seu telemóvel vibrava insistentemente,
mensagens a acumularem-se, chamadas perdidas a multiplicarem-se, o seu império a exigir atenção que de repente parecia distante e irrelevante. Pensou em Iris junto à lareira, provavelmente acordada agora, provavelmente a fazer perguntas, provavelmente à espera com a mesma paciência que tinha demonstrado, à espera junto a um telemóvel silencioso num apartamento frio, enquanto a sua mãe ardia em febre num casino trancado. O peso se estendeu por horas que pareciam suspensas fora do tempo normal, minutos passando lentamente no relógio de parede enquanto a sala de emergência passava por seu desfile de sofrimento humano. Ele permaneceu na cadeira de plástico, formulários preenchidos com meias-verdades e suposições. Seu telefone agora estava completamente silencioso. O mundo além dessas paredes estava em espera por uma decisão que ele não havia tomado conscientemente, mas não podia desfazer. Uma médica finalmente surgiu através das portas duplas, examinando a sala de espera com olhos que tinham visto demasiados turnos longos, a sua bata amarrotada e manchada de café. Ela aproximou-se da secretária, falou baixinho com o funcionário e depois virou-se para ele com um andar deliberado de alguém que dá notícias que exigem palavras cuidadosas, tons medidos, distância profissional de resultados que podem ser devastadores. De qualquer forma, ela está estável, disse a médica. E essas duas palavras trouxeram alívio como oxigênio após um afogamento. Caso grave de gripe complicado por exaustão e desidratação. O sistema imunitário dela já estava comprometido. Provavelmente estava a funcionar em vazio há semanas, talvez meses. Mais algumas horas sem tratamento e estaríamos a ter uma conversa diferente. Ele absorveu a informação em silêncio, a sua mente já a calcular o tempo de recuperação. Complicações. O que viria a seguir? A médica continuou, tirando um pequeno bloco de notas do bolso e folheando as páginas cobertas por uma caligrafia apertada que parecia uma linguagem que apenas profissionais médicos poderiam decifrar. Ela está a perguntar pela filha, disse a médica, levantando os olhos das notas. Ela está acordada, mas desorientada. Continua a tentar sair da cama. Sedamo-la levemente, mas ela está a resistir, insistindo que precisa de ir para casa. Eu disse a ela que alguém a trouxe, que a filha dela está bem, mas ela não vai descansar até ver a criança com os próprios olhos. As palavras pintaram um quadro de desespero que transcendia a doença, o instinto maternal superando o instinto de sobrevivência, a necessidade de proteger a filha mais forte do que a demanda do corpo por cura. Ele entendia esse tipo de impulso, já o tinha visto em homens defendendo território ou honra. Mas isto era diferente, de alguma forma mais puro, não contaminado pelo orgulho, pelo lucro ou pela complicada matemática do poder. Traga a filha aqui, disse ele, levantando-se, a decisão tomando forma enquanto ele falava. Deixe-a ver que a mãe está viva e a ser cuidada. Depois, ambas precisam de um lugar para se recuperarem que não seja um quarto de hospital ou o apartamento onde têm sobrevivido. A expressão do médico mudou. A neutralidade profissional rachou ligeiramente, revelando curiosidade misturada com cansaço. E você está a oferecer esse lugar? Perguntou ela, com uma pergunta que carregava implicações sobre motivações e intenções, sobre homens em fatos caros que apareciam com mulheres inconscientes e faziam declarações sobre o futuro delas. Tenho espaço, disse ele simplesmente, sem explicar mais, sem justificar o que não precisava de justificação na sua própria mente. Espaço mais do que suficiente. Ela precisa de descanso, comida adequada, calor, tempo para se curar sem se preocupar com aluguer, ou turnos, ou como vai se virar. A criança precisa da mãe saudável. Eu posso proporcionar essas coisas. A médica estudou-o por um longo momento, com uma avaliação clínica e minuciosa, procurando sinais de alerta que anos de medicina de emergência a ensinaram a reconhecer. O que quer que ela tenha visto ou não visto, fez com que ela acenasse lentamente com a cabeça, aceitando o acordo, mesmo com perguntas não formuladas nos seus olhos. Ela precisará ficar aqui por pelo menos 48 horas, disse a médica, com a voz voltando à eficiência profissional. Soro, monitorização, antibióticos para combater a infecção. Depois disso, se alguém estiver disponível para cuidar dela em casa, podemos dar-lhe alta com receitas e consultas de acompanhamento. Mas ela não pode voltar ao trabalho por pelo menos 2 semanas, possivelmente mais, dependendo de como ela responder ao tratamento.
2 semanas sem rendimentos, 2 semanas de renda a vencer e contas a acumular-se. E uma criança que precisava de comer todos os dias, independentemente das circunstâncias. A matemática era simples e brutal, do tipo que empurrava as pessoas de volta ao trabalho antes que estivessem prontas, que transformava doenças menores em graves por negligência nascida da necessidade e não da escolha. Ele pegou o telemóvel e digitou uma mensagem para a governanta com instruções claras e inegociáveis. Preparar um quarto, algo quente para a criança, um carro para levá-la ao hospital dentro de 1 hora. A resposta veio imediatamente, uma palavra: entendido. Sem perguntas, sem hesitação, apenas obediência que vinha de anos, sabendo quando não perguntar o porquê. Preciso vê-la, disse ele. As palavras o surpreenderam assim que saíram. Antes de trazer a filha, preciso ver se ela está realmente estável, se vai sobreviver a isso. A vulnerabilidade no pedido parecia estranha, desconfortável, como usar roupas que não serviam direito. A médica considerou isso, ponderando os protocolos em relação às circunstâncias incomuns, e então apontou para as portas duplas. 5 minutos, disse ela. Ela está sedada, mas responsiva. Não a perturbe. Não faça promessas sobre a filha dela que não possa cumprir. E se algum monitor começar a apitar, afaste-se e deixe-nos trabalhar. Ele seguiu-a por corredores que cheiravam a lixívia e sofrimento humano, passando por quartos onde cortinas escondiam agonias privadas, onde máquinas apitavam ritmos que significavam que a vida continuava, apesar de tudo tentar impedi-la. Pararam num quarto perto do fim do corredor. A médica puxou uma cortina para revelar um espaço mal suficiente para a cama e o equipamento que a rodeava. Ela estava deitada ali, ligada a tubos e fios, com uma intravenosa a alimentar o seu braço com um líquido transparente, monitores a monitorizar as funções básicas que definiam a existência, batimentos cardíacos, oxigênio, pressão arterial. Os seus olhos estavam fechados. O seu rosto já não estava corado pela febre, mas agora estava pálido, exausto. As olheiras sugeriam um cansaço que ia além de um turno difícil ou de uma noite sem dormir. Ele aproximou-se, os seus sapatos silenciosos no chão de azulejos, parando ao lado da cama, onde podia ver o leve subir e descer do peito dela. Evidência de vida persistente. De perto, ele podia ver detalhes que não tinha percebido no caos de encontrá-la. Os calos nas mãos dela, resultado de anos a carregar bandejas pesadas, as rugas de preocupação ao redor dos olhos, que a faziam parecer mais velha do que provavelmente era, a evidência de uma vida passada a sobreviver, em vez de viver. Os olhos dela abriram-se lentamente, lutando contra a sedação, focando-se nele com um esforço que parecia custar-lhe tudo o que lhe restava. O reconhecimento cintilou, não especificamente dele, mas do momento na sala de descanso, memórias fragmentadas a juntarem-se em algo que se assemelhava à coerência. Iris, sussurrou ela, o nome quase inaudível, a voz rouca devido à febre e ao medo. Disseste que ela estava segura. As palavras se desfizeram. Era necessário muito esforço para empurrá-las para o ar entre eles, mas a pergunta nos olhos dela não precisava de voz para ser ouvida. Ela está a caminho, disse ele, inclinando-se para mais perto para que ela não precisasse se esforçar para ouvi-lo. Em menos de 1 hora, ela entrará por aquela porta e verá que você está viva. E então vocês duas virão para casa comigo até que estejam fortes o suficiente para decidir o que acontecerá a seguir. A confusão cruzou o rosto dela, seguida por algo que poderia ter sido medo, ou poderia ter sido a última ofensa de alguém que aprendeu a desconfiar da ajuda, porque ela sempre vinha acompanhada de condições. Mas ela estava fraca demais para discutir, doente demais para reunir energia para protestar. E em algum lugar por baixo da confusão e do medo, ele viu alívio, pequeno e hesitante, mas real. Por quê? Ela conseguiu pronunciar uma única sílaba que continha volumes de perguntas sobre motivações e intenções, sobre homens como ele e mulheres como ela, e como os seus mundos não deveriam se cruzar, exceto em transações que deixavam uma pessoa diminuída e a outra enriquecida. Ele não tinha uma resposta que fizesse sentido, nenhuma que pudesse articular de uma forma que não soasse como mentiras ou ilusões. Então, ele simplesmente disse,
Porque a sua filha atravessou uma nevasca para me pedir isso. Porque ela acreditava que eu poderia ajudar. Porque talvez ela estivesse certa. O carro preto chegou à entrada do hospital precisamente na hora combinada. A governanta no banco do passageiro e íris visíveis pela janela, o seu pequeno rosto pressionado contra o vidro, os olhos a examinar o prédio com esperança desesperada. Ele foi ao encontro delas na porta e, no momento em que a criança o viu, ela saiu do veículo, antes mesmo de ele parar completamente. Os seus pés atingiram o pavimento a correr, a sua voz gritando perguntas que se misturavam na sua urgência. Ela está aqui? Encontrou-a? Ela está bem? Posso vê-la? As palavras saíram sem pausa para respirar. As suas mãos agarrando o casaco dele quando ela chegou até ele, olhando para cima com olhos que provavelmente choraram até ficarem vazios durante as horas de espera. Agora, com os olhos a encherem-se de lágrimas que ameaçavam cair a qualquer momento, ajoelhou-se ao nível dela, colocando o rosto ao nível do dela, uma posição que nunca tinha assumido com ninguém na sua vida adulta. Este gesto de se tornar mais pequeno, vulnerável, encontrando alguém onde ela estava, em vez de a forçar a subir. Ela está viva, disse ele, vendo o alívio espalhar-se pelo rosto dela como o nascer do sol. Ela está doente, mas os médicos estão a ajudá-la. Ela tem perguntado por si. A transformação foi imediata e completa. O medo dissolveu-se em uma alegria tão pura que doía de testemunhar. Os seus pequenos braços se lançaram ao redor do pescoço dele em um abraço que o pegou completamente desprevenido. Ele congelou por um momento, sem saber como reagir. Então lentamente levantou os braços para retribuir o gesto, acariciando as costas dela desajeitadamente, sentindo a fragilidade das omoplatas dela através do casaco, como ossos de pássaro que poderiam quebrar sob pressão. Obrigada, sussurrou ela contra o ombro dele. As palavras eram abafadas, mas claras, carregando um peso que pressionava o peito dele como uma força física. Obrigada por encontrá-la. Obrigada por trazê-la de volta. E naquele momento, algo dentro dele que estava congelado há mais tempo do que ele conseguia lembrar, começou a rachar. O gelo deu lugar a algo para o qual ele não tinha palavras. Não sabia como nomear. A governanta observou essa troca com uma expressão cuidadosamente neutra, mas os olhos traíam surpresa, pois trabalhava na casa dele há 15 anos e nunca o tinha visto tocar em alguém com gentileza, nem testemunhado qualquer interação que sugerisse capacidade de ternura. Ela limpou a garganta suavemente, lembrando-os do tempo e do propósito. E ele ficou de pé, segurando a mão de Iris, outro gesto desconhecido que parecia estranho e, ao mesmo tempo, estranhamente natural. Eles caminharam por corredores que pareciam menos severos com a criança ao seu lado. A presença dela, de alguma forma, suavizava os contornos clínicos, fazendo com que o hospital parecesse menos uma estação intermediária entre a vida e a morte e mais um lugar onde a cura realmente acontecia. As enfermeiras sorriam para Iris quando passavam, e ele percebeu que elas estavam a reagir especificamente à esperança que ela carregava como uma luz visível. A médica encontrou-os fora da sala, ajoelhando-se ao nível de Iris, como ele havia feito, falando em tom reservado para crianças que precisavam que a verdade fosse dita com delicadeza. A tua mãe está muito doente, mas está a melhorar, explicou ela com voz calorosa e profissional. Ela tem tubos que a ajudam a receber medicamentos e água. Não tenha medo quando os vir. Eles estão a ajudá-la a curar-se. Iris acenou com a cabeça solenemente, apertando a mão dele, buscando força ou oferecendo-a. Ele não sabia dizer qual das duas coisas. Então a médica afastou-se, puxando a cortina, e a criança correu para a frente com um grito que era metade soluço, metade risada, puro alívio expresso num som que ecoou pelo corredor e fez com que outros pacientes levantassem os olhos de suas próprias lutas. Mamã. Iris subiu para a cama com eficiência experiente, claramente já tendo feito isso antes, encontrando espaço ao lado da mãe sem perturbar os tubos ou fios, o seu pequeno corpo enrolando-se ao lado da mulher como uma peça de quebra-cabeça encontrando o seu par. Os braços da mãe se levantaram para abraçar a filha e Banamon, naquele gesto ele viu tudo. Amor, medo, alívio e exaustão, tudo entrelaçado em algo tão poderoso que fez as máquinas e os medicamentos parecerem quase irrelevantes. Ele deu um passo para trás, dando-lhes espaço,
observando da porta enquanto elas sussurravam uma para a outra, enquanto as mãos da mãe passavam pelos cabelos da filha, examinando com a meticulosidade de alguém que se preocupava com todos os danos possíveis. A governanta apareceu ao lado dele, e juntos eles ficaram de guarda sobre esse reencontro, testemunhando algo que parecia quase sagrado em sua intensidade. Ela está mesmo bem? Perguntou Iris, afastando-se ligeiramente para olhar para o rosto da mãe, precisando de uma confirmação visual além do abraço. Prometes que não vais desaparecer novamente? A pergunta trazia consigo todos os medos que uma criança poderia ter, de abandono e perda, e de um mundo que poderia tirar a única constante numa vida instável. Prometo, querida. Sussurrou a mãe e os seus olhos encontraram os dele por cima da cabeça de Iris, mantendo o seu olhar com algo que poderia ser gratidão ou poderia ser desafio, perguntando silenciosamente o que significava o seu envolvimento, que preço acabaria por ser exigido pela ajuda que ele tinha oferecido. Não vou a lado nenhum. Não vamos a lado nenhum. O peso dessas palavras assentou sobre ele como um voto que ele não tinha pedido, mas que, de alguma forma, aceitou mesmo assim. A mãe continuou a segurar o seu olhar com uma expressão indecifrável, e ele viu nos olhos dela a mesma proteção feroz que reconhecera em Iris, uma determinação em sobreviver, em proteger a filha do perigo, em fazer o que fosse necessário para manter as duas em segurança, mesmo que isso significasse aceitar a ajuda de um estranho cuja reputação provavelmente o precedera naquela sala. O médico diz que precisa de descansar, disse ele, quebrando o silêncio que se prolongava há demasiado tempo, semanas, sem se preocupar com renda, comida ou turnos. Tenho uma casa com mais quartos vazios do que sei o que fazer com eles. Vai ficar lá até ficar bem. Não era uma pergunta ou um convite, mas uma constatação. E ele observou a processar isso. Observou a sua mente a trabalhar nas implicações e opções. E se o orgulho era um luxo que ela podia se dar ao luxo de ter. Iris olhou para os dois, sentindo a tensão, a sua mãozinha a procurar a da mãe, pronta para defender o que quer que fosse que os mantivesse juntos. Não aceito caridade, disse a mãe finalmente, a sua voz agora mais forte, apesar da intravenosa e da febre que ainda persistia no seu organismo. Eu trabalho pelo que temos. Não devo nada a ninguém, exceto o que posso pagar com as minhas próprias mãos. As palavras carregavam uma dignidade que as circunstâncias não podiam diminuir. Uma recusa em ser reduzida a alguém que precisava de ser salva. Então trabalhe para mim, disse ele, a solução apresentando-se mesmo enquanto ele falava. Quando estiver bem, a minha casa funciona com funcionários que gerem tudo, desde as refeições até a manutenção. Pode juntar-se a eles. Trabalhe para pagar a dívida que acha que tem, e a sua filha terá um lugar seguro para crescer enquanto o faz. A oferta pairou no ar entre eles, e ele viu-a a ponderá-la, a testá-la em busca de armadilhas ocultas, à procura da contrapartida que sempre existia em acordos que pareciam bons demais para ser verdade. Mas o rosto de Iris se iluminou, sua esperança descomplicada pelo cinismo adulto, e isso pareceu inclinar a balança mais do que qualquer argumento que ele pudesse ter apresentado. Até eu ficar bem, disse a mãe lentamente, cada palavra medida, estabelecendo limites mesmo ao aceitar a ajuda. Até eu poder pagar meu próprio lugar novamente, não para sempre, apenas até eu estar forte o suficiente para me sustentar sozinha. As condições eram claras, sua independência inegociável, mesmo na dependência. E ele se viu respeitando isso, compreendendo a necessidade de manter algum senso de controle quando tudo o mais havia sido tirado por circunstâncias além do seu poder. Até que esteja pronta para partir. Ele concordou, e falava sério, embora algo em seu peito se apertasse ao pensar nos quartos vazios se enchendo e depois esvaziando novamente, na vida interrompendo brevemente o silêncio antes de devolvê-lo à solidão que ele havia construído tão cuidadosamente ao seu redor, não importa quanto tempo isso levasse. A mansão transformou-se de maneiras demasiado súbitas para que pessoas de fora percebessem, mas profundas o suficiente para que os funcionários de longa data trocassem olhares quando pensavam que ninguém estava a ver. A ala leste, fechada há anos e mantida apenas com limpezas semanais, de repente ganhou um propósito à medida que os quartos eram preparados. Lençóis foram arejados,
Móveis foram descobertos de lençóis protetores que os transformaram em fantasmas de conforto, à espera de serem ressuscitados. A governanta conduzia esses preparativos com uma eficiência que mascarava a sua curiosidade, orientando os funcionários mais jovens a esfregar as janelas até brilharem ao sol e a encher os armários com toalhas macias o suficiente para a pele de uma criança. Ela não fazia perguntas sobre o porquê ou por quanto tempo, compreendendo que algumas mudanças chegavam sem explicação e exigiam apenas adaptação, não compreensão. Ele passou aqueles 2 dias antes da alta da mãe, cuidando dos negócios que se acumularam durante a sua ausência, participando de reuniões onde homens relatavam números e problemas. Mas a sua mente divagava de uma forma que nunca tinha feito antes, vagando para quartos de hospital e pequenas mãos a agarrar o seu casaco, para promessas feitas sem pensar nas suas implicações. A cidade também reparou, embora de formas diferentes e através de canais diferentes. Espalhou-se a notícia entre aqueles que faziam questão de saber das coisas, que o chefe tinha pessoalmente resgatado alguém do diamante real, que ele próprio a tinha levado para o hospital. A especulação correu solta na ausência de factos. Teorias multiplicavam-se em conversas sussurradas em salas dos fundos e cantos escuros, onde a sua influência não chegava. Os seus tenentes aproximavam-se com palavras cuidadosas e expressões cautelosas, fazendo perguntas disfarçadas de preocupações com a segurança, com precedentes, com o que isso significava para as operações. Ele os silenciava com olhares que diziam que o assunto não estava aberto para discussão, que os seus assuntos privados permaneciam privados, independentemente da curiosidade ou preocupação. Mas as perguntas pairavam no ar como fumo, acompanhando-o ao longo dos seus dias. O que estava ele a fazer? Por que estava a fazê-lo? O que significava isso? Ele não tinha respostas, ou pelo menos nenhuma que pudesse articular de forma que fizesse sentido até para si mesmo. Nenhuma que explicasse por que um homem que construíra muros entre si e todos os outros estava de repente a abrir as portas a estranhos. A manhã da alta chegou fria e clara. A tempestade tinha passado, deixando tudo coberto por um branco imaculado que se transformaria em lama cinzenta em poucas horas. Ele dirigiu até o hospital novamente, dispensando o motorista, que aparecera com as chaves e perguntas, precisando da solidão do veículo, do ritmo da navegação pelas ruas que exigiam atenção. A mãe estava sentada na beira da cama do hospital, totalmente vestida, quando ele chegou, usando as mesmas roupas com que desmaiara, agora limpas e passadas pela lavandaria do hospital. Iris estava sentada ao lado dela, balançando as pernas que não chegavam ao chão, tagarelando sobre o quarto que a esperava, sobre a casa na colina que ela descrevera em termos que a faziam parecer um castelo de contos de fadas. "Pronta?" perguntou ele da porta. E a mãe olhou para cima com uma expressão indecifrável, mas os olhos agora claros, sem febre. Levantou-se lentamente, testando a sua força, com uma mão no ombro de Iris para se equilibrar ou se sentir segura. Talvez ambos. A sua linguagem corporal transmitia incerteza sobre o que viria a seguir. O processo de alta demorou mais do que deveria. As enfermeiras davam instruções sobre os medicamentos e as consultas de acompanhamento. Os médicos assinavam formulários que transferiam a responsabilidade do hospital para quem quer que fosse prestar os cuidados. Ele ficou de lado durante isso, deixando a mãe tratar da papelada sozinha, respeitando a independência que ela insistira em ter, mesmo sabendo que ela dependeria dele para tudo o que importava. A viagem de volta foi silenciosa. Iris preenchia o silêncio com observações sobre a neve, os edifícios e as pessoas que caminhavam agasalhadas contra o frio. A mãe sentou-se no banco do passageiro, com as mãos cruzadas no colo, os olhos fixos na estrada à frente, sem falar, mas presente de uma forma que parecia pesada com pensamentos que ela não compartilhava. A mansão apareceu quando contornaram a última curva da estrada da colina, e ele observou a expressão da mãe mudar ao ver a extensão da propriedade. Os portões de ferro, as paredes de pedra, as janelas que refletiam a luz da manhã, como olhos julgadores observando a sua aproximação. Iris pressionou o rosto contra a janela, a excitação indefinida pela grandiosidade. Mas o rosto da mãe ficou tenso. Os portões abriram-se automaticamente. Sensores reconheceram o veículo e eles entraram num terreno mantido com precisão que transformava a natureza em arte.
Todas as árvores podadas, todos os caminhos limpos, tudo controlado e perfeito, e totalmente diferente da realidade confusa das vidas que ali entravam. O contraste impossível de ignorar. O carro parou na entrada principal, onde a governanta esperava com dois funcionários mais jovens, os rostos cuidadosamente neutros. Bem-vindos, disse ela. A palavra era simples, mas carregada de um significado que ia além da polidez, um reconhecimento de que limites estavam a ser ultrapassados, que os procedimentos normais estavam a ser deixados de lado por circunstâncias que desafiavam a categorização normal. A mãe hesitou na base da escadaria, a sua linguagem corporal transmitindo resistência, mesmo que a sua situação não oferecesse alternativas. Ele contornou o carro, parando ao lado dela, mas sem tocar, sem empurrar, dando-lhe espaço para fazer a escolha por si mesma, mesmo que a escolha já tivesse sido feita dias atrás num quarto de hospital. É apenas uma casa, disse ele baixinho, apenas para os ouvidos dela, maior do que a maioria, mas ainda assim apenas quartos, paredes e lugares para dormir em segurança. A mentira tinha um sabor estranho. Ambos sabiam que não era apenas uma casa, que aceitar abrigo ali vinha com condições invisíveis que poderiam levar meses ou anos para se tornarem visíveis. Ela olhou para ele, depois olhou realmente, procurando algo em seu rosto. Verdade ou engano, perigo ou segurança, a resposta para perguntas que ela não sabia como fazer. O que quer que ela tenha visto fez com que ela acenasse com a cabeça uma vez, de forma rápida e decisiva, e depois se virasse para a entrada, onde a sua filha esperava, saltitando de impaciência e excitação, sem os medos dos adultos. No interior, a casa revelava-se em camadas. O grande hall de entrada, com o seu lustre que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava numa vida inteira, a escadaria ampla que se dividia em dois caminhos. Os olhos da mãe registravam tudo, catalogando detalhes, avaliando valores, e ele questionava-se sobre os cálculos que ela estava a fazer, qual o preço que ela achava que acabaria por ser exigido por todo este abrigo temporário. A governanta conduziu-os até ao andar de cima, narrando enquanto caminhava, num tom que sugeria que já tinha feito esta visita antes, mas nunca a pessoas como estas. A biblioteca, as salas de estar, a sala de jantar com capacidade para 20 pessoas, cada espaço maior do que todo o apartamento que tinham deixado para trás. O excesso aumentava a cada cômodo revelado, até que a expressão da mãe ficou mais cautelosa. As semanas passaram como água encontrando novos caminhos, remodelando a paisagem de sua vida de maneiras tão graduais que ele mal percebeu, até que olhou para trás e não conseguiu mais reconhecer o terreno. A casa, que ficava silenciosa, exceto pelos movimentos dos funcionários, começou a ter sons diferentes. O riso de Iris ecoando pelos corredores que nunca tinham ouvido crianças. A voz da mãe cantarolando baixinho enquanto trabalhava. Os funcionários adaptaram-se com a flexibilidade de pessoas habituadas a servir sem questionar, embora ele os tenha apanhado a sorrir quando Iris aparecia a fazer perguntas impossíveis. A governanta parecia particularmente transformada, a sua eficiência severa suavizando-se em torno de arestas que se tornaram duras após anos a manter a ordem em quartos vazios que agora transbordavam de vida. Ele viu-se a ajustar a sua agenda de maneiras subtis, voltando das reuniões mais cedo do que o necessário, tomando o café da manhã na sala de pequenos almoços, em vez de no seu escritório. Essas mudanças aconteceram sem decisão, sem escolha consciente. O seu corpo e as suas rotinas respondiam a presenças que ele não sabia que sentia falta, até que elas preencheram espaços que ele se convencera de que estavam completos. A mãe recuperou lentamente, a cor voltou ao seu rosto, a força foi sendo reconstruída em incrementos medidos por caminhadas mais longas pelos jardins. Ela insistiu em contribuir, apesar dos protestos dele, assumindo pequenas tarefas com uma determinação que beirou a teimosia, estabelecendo a sua presença como trabalhadora em vez de hóspede, mesmo quando a distinção parecia sem sentido para todos, exceto para ela. Iris prosperou de maneiras que sugeriam que ela havia sido reprimida por circunstâncias pesadas demais para os seus pequenos ombros carregarem sozinhos. Ela explorou todos os cantos da casa e do terreno com curiosidade destemida, fazendo amizade com o jardineiro, o cozinheiro e os funcionários mais jovens que nunca tinham tido motivos para interagir com crianças antes.
Os seus desenhos começaram a aparecer nas paredes dos corredores, colados pela governanta, que não pediu permissão, mas não esperava nenhuma objeção. Ele deu por si, a parar para os estudar. Representações rudimentares de casas, pessoas e cães que eles não tinham, mas ela aparentemente queria que cada um fosse uma janela para as esperanças que tinham sido adiadas pela sobrevivência, mas nunca totalmente extintas. A cidade continuava os seus rumores, com especulações a evoluir à medida que as semanas passavam, sem esclarecimentos ou explicações. Os seus parceiros de negócios abordavam-no com perguntas envoltas em preocupação, notando mudanças no seu comportamento, na sua disponibilidade, na forma como ele às vezes parecia distraído durante as negociações. Ele desviou essas perguntas com facilidade, não revelando nada, mas reconhecendo tudo, mantendo o mistério, porque a verdade era algo que ele mesmo mal compreendia. O Natal se aproximava com inevitabilidade comercial, a cidade se decorando com luzes e alegria fabricada, enquanto as temperaturas caíam e a neve voltava. A equipe começou os preparativos para as festas que ele nunca havia celebrado, além dos jantares obrigatórios com parceiros de negócios que esperavam que as tradições fossem observadas como contratos vinculativos, mas sem sentido além de seu cumprimento. Este ano parecia diferente, mesmo antes de alguém sugerir que deveria ser. Iris falava constantemente sobre o Natal com o entusiasmo de uma criança que tinha recebido promessas de coisas melhores, que acreditava em magia porque tinha testemunhado o seu próprio pequeno milagre. A mãe ouvia esses planos animados com expressões que oscilavam entre a alegria pela filha e a preocupação com expectativas que provavelmente não poderiam ser atendidas. Ele se viu tomando decisões que o surpreenderam, aprovando uma árvore para o hall de entrada principal quando a governanta mencionou isso. Autorizou a compra de decorações que nunca tinham sido necessárias antes, chegando mesmo a conduzir até um terreno nos arredores da cidade, onde famílias passeavam entre fileiras de árvores perenes, escolhendo aquela que parecia certa, sem se preocupar com simetria ou considerações práticas. A Iris foi com ele, com a mão na sua, agora tão natural como respirar. As suas opiniões eram firmes sobre qual árvore tinha a melhor forma, os ramos mais cheios. Trouxeram-na de volta, amarrada ao tejadilho do seu V, e a mãe ficou na escadaria da frente, observando a chegada deles, com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Algo entre gratidão e apreensão, felicidade e medo. Naquela noite, todos juntos decoraram a casa. Os funcionários abandonaram as fronteiras habituais para pendurar enfeites e luzes, enquanto Iris dirigia as operações. A mãe trabalhava ao lado da governanta, as suas mãos ocasionalmente tocando-se enquanto passavam as decorações, as suas vozes baixas numa conversa que ele não conseguia ouvir, mas podia sentir que tinha um peso além da conversa fiada. Os dias encurtaram à medida que o solstício de inverno se aproximava, a escuridão chegando cedo e durando muito tempo. Mas dentro da mansão, as luzes brilhavam com um calor que parecia genuíno, em vez de decorativo. As refeições ficaram mais longas, a conversa fluía mais facilmente. Iris contando histórias sobre a escola que ela começou a frequentar depois de semanas de aulas particulares em casa. A mãe partilhava memórias de natais passados. Ele contribuía pouco para essas conversas, contentando-se principalmente em ouvir, observar e testemunhar algo que nunca tinha tido. Essa sensação de família reunindo-se a partir de partes dispersas. O negócio continuava a funcionar com o mínimo de intervenção. Os seus subordinados tinham aprendido a lidar com as operações do dia a dia sem supervisão constante, libertando-o para estar presente de maneiras que nunca se permitia antes. A mãe ficava mais forte a cada dia, o seu corpo recuperando-se totalmente da doença que quase a matou. Mas ela não deu sinais de que iria embora. Ele não perguntou sobre os planos dela, com medo de que perguntar forçasse decisões que beneficiavam de permanecerem por tomar, que existiam numa ambiguidade confortável, em vez de uma resolução definitiva que poderia destruir tudo. Mas ele pensava constantemente nisso, no que viria a seguir, se o temporário poderia tornar-se permanente, se os sentimentos para os quais ele ainda não tinha palavras se traduziam em algo. A pergunta se formava e se reformava em sua mente, assumindo diferentes formas, testando diferentes formulações, nenhuma delas adequada para expressar o que ele queria dizer,
sem revelar muito sobre as vulnerabilidades que ele passou décadas aprendendo a esconder. A véspera de Natal chegou com neve fresca caindo suavemente, do tipo que fazia o mundo parecer limpo e possível, em vez de enterrado e frio. A mansão havia sido transformada por semanas de preparação. Todos os quartos foram decorados com cuidado, sugerindo que as festas significavam algo além da obrigação, além do desempenho, além de qualquer coisa que ele tivesse experimentado na vida adulta. Os funcionários receberam folga, foram enviados para casa, para suas próprias famílias, com bônus que fizeram vários deles chorarem. Eles jantaram na sala de jantar menor, aquela que acomodava apenas 6 pessoas. Velas tremulavam na mesa entre eles, enquanto a neve continuava a cair do lado de fora das janelas, refletindo suas imagens de volta para eles como retratos de algo que poderia ser confundido com pertencimento. Depois do jantar, eles foram para a biblioteca, onde a lareira estava acesa, proporcionando um calor aconchegante. Iris se acomodou no chão com novos livros de colorir, enquanto a mãe se sentava no sofá com uma xícara de chá fumegante nas mãos, os olhos fixos na filha, mas a mente claramente em outro lugar, processando pensamentos que se refletiam na leve ruga entre as sobrancelhas. Ele vinha planejando esse momento há dias, ensaiando em sua mente enquanto, ao mesmo tempo, se convencia a não fazê-lo, que era muito cedo, muito presunçoso. Mas, observando-as ali, a língua de Íris ligeiramente para fora em concentração, o perfil da mãe à luz da lareira, ele sabia que esperar não tornaria o pedido mais fácil, nem a resposta mais certa. Ele atravessou a sala até onde uma pequena caixa estava escondida na gaveta de uma mesinha lateral, as mãos firmes apesar da sensação desconhecida de nervosismo. Ele mesmo tinha escolhido o anel, passando horas na sala privada de um joalheiro, olhando opções que pareciam todas muito ostensivas ou muito insignificantes. Finalmente escolheu algo simples, um único diamante numa aliança de ouro lisa. Há algo que preciso perguntar a vocês dois, disse ele, e sua voz soou diferente do que pretendia, desprovida da autoridade que normalmente fazia as pessoas se inclinarem para a frente. Iris ergueu os olhos do seu desenho, com um olhar curioso, enquanto a mãe pousava o chá com as mãos ligeiramente trêmulas, algum instinto dizendo-lhe que o que quer que viesse a seguir mudaria tudo. Ele ajoelhou-se no tapete entre elas, numa posição que o colocava ao nível de Iris, mas também o fazia olhar para a mãe. A caixa na sua mão parecia ficar mais pesada a cada segundo que passava, contendo possibilidades que poderiam ser aceites ou rejeitadas, futuros que poderiam se materializar ou se dissolver, dependendo de palavras ainda não ditas. Quando Iris chegou ao meu portão naquela manhã, ele começou a se concentrar primeiro na criança, porque a aceitação dela parecia de alguma forma mais alcançável do que a da mãe. Ela pediu-me ajuda e eu quero continuar a ajudar. Não por obrigação ou dívida, mas porque, em algum momento entre aquela manhã e agora, vocês duas se tornaram importantes para mim de maneiras que não compreendo totalmente e não consigo explicar adequadamente. Iris observava-o com total atenção, esquecendo-se de colorir, com as pequenas mãos cruzadas no colo, imitando inconscientemente a postura da mãe. A mãe ficou paralisada, com a respiração suspensa, os olhos arregalados com algo que poderia ser esperança ou medo de que a própria esperança fosse perigosa, que deixá-la entrar significasse arriscar a devastação se ela se revelasse infundada. Não sou bom nisto, admitiu ele, a confissão parecendo remover a armadura que o protegia há tanto tempo, que ele havia esquecido como era ficar exposto. Não sei como as famílias funcionam, não sei como ser o que você precisa, mas quero aprender, quero tentar, quero que você fique, disse ele finalmente. As palavras eram simples, mas carregavam tudo o que ele não conseguia expressar. A solidão reconhecida, as barreiras derrubadas, não como hóspedes, não como funcionários, mas como família. Como minha, se me aceitarem, como minha, se eu puder ser vosso, se isso for algo que também possam imaginar querer. Ele abriu a caixa, revelando o anel que de repente parecia inadequado, pequeno demais para representar o que ele estava a pedir. O diamante captou a luz do fogo e refletiu-a em arco-íris fragmentados. Beleza nascida da pressão aplicada ao longo do tempo a algo que começou como carvão
e se tornou um tesouro através da transformação. Ele só agora estava a começar a entender. Casas comigo? Perguntou ele à mãe. Mas os seus olhos incluíam íris na pergunta, reconhecendo que aceitá-lo significava aceitar o mundo de onde ele vinha. Vocês as duas, deixam-me mantê-las em segurança? Deixam-me voltar para casa para vocês? Ficam e constroem aqui algo que nenhum de nós sabia que precisávamos até que já existisse? O silêncio prolongou-se por batidas cardíacas que pareceram horas. O crepitar do fogo era o único som. A neve batia suavemente nas janelas como testemunhas à espera de votos. Os olhos da mãe encheram-se de lágrimas que escorreram, percorrendo as suas bochechas em caminhos que esculpiram as defesas que ela mantinha desde o momento em que acordou numa cama de hospital e descobriu que a sua vida tinha sido reorganizada. Não nos conhece, sussurrou ela. Mas o protesto soou fraco, mesmo aos seus ouvidos, menos um argumento do que um pedido de tranquilidade. Você não sabe quem somos, de onde viemos, que bagagem carregamos. Isto pode ser um erro. Isto pode acabar mal. Isto pode... Eu sei que você atravessou uma nevasca por ela. Ele interrompeu gentilmente, gesticulando para Iris, cujos olhos os acompanhavam com intensidade. Eu sei que você trabalhou até adoecer tentando prover o sustento. Eu sei que você a ensinou a ser corajosa o suficiente para pedir ajuda a estranhos. Sei que quando abraço qualquer um de vocês, algo em mim que estava a faltar se encaixa no lugar certo. Iris se moveu então, lançando-se sobre ele com a energia explosiva que as crianças possuem. Os seus braços envolveram o pescoço dele com uma força que quase o derrubou para trás. Sim, gritou ela diretamente no ouvido dele. Alegria incontida e descomplicada pelas preocupações adultas. Diga sim, mamãe. Diz sim para que possamos ficar para sempre e tu nunca mais tenhas de trabalhar tanto a ponto de ficares doente novamente. A mãe riu entre lágrimas, o som quebrando algo solto na sala, a tensão a ser liberada como uma válvula de pressão aberta para evitar uma explosão. Ela estendeu a mão, tocando o rosto dele com os dedos que tremiam, traçando a linha do queixo dele como se estivesse a verificar se ele era real, sólido, realmente ajoelhado diante dela com um anel e uma pergunta. Sim, ela disse, e a palavra saiu sufocada por emoções demasiado confusas para serem separadas. Alívio e medo e alegria, e terror e esperança. Sim, vamos ficar. Sim, vamos construir algo. Sim, vamos deixar-vos amar-nos e vamos descobrir como amar-vos de volta, mesmo que isso seja loucura e não deva funcionar, e provavelmente não será fácil. Ele beijou-a então, interrompendo o fluxo de palavras com lábios que haviam esquecido como ser gentis, reaprendendo a suavidade por necessidade e desejo misturados igualmente. Iris gritou de alegria, contorcendo-se entre eles. E eles se separaram, rindo, sem fôlego. Os três se entrelaçaram no chão em frente à lareira, enquanto a neve caía lá fora, e o resto da cidade dormia sem saber. O anel deslizou em seu dedo com uma facilidade que parecia uma confirmação, o metal aquecendo instantaneamente a temperatura da pele dela. Ela olhou para ele com admiração, o que o fez ver o objeto com novos olhos, não como um símbolo caro, mas como uma promessa que ganhou forma física, como uma representação do compromisso que ele nunca imaginou assumir, com pessoas que ele nunca esperava precisar com tanta intensidade desesperada. Eles ficaram ali por horas conversando, planejando e contando histórias. Iris acabou adormecendo enrolada ao lado dele. A lareira queimou até virar brasas que pulsavam com o calor residual. E por fim, eles levaram a criança adormecida para o quarto dela, colocando-a na cama, cercada por brinquedos, conforto e segurança que ela nunca tivera antes, mas que nunca mais lhe faltariam. No corredor, do lado de fora do quarto de Iris, eles ficaram parados na escuridão, quebrada apenas pelas luzes noturnas em forma de estrelas. A mãe olhou para ele com olhos que continham perguntas que ela estava demasiado cansada ou sobrecarregada para expressar. E ele respondeu-as de qualquer maneira, sem palavras, puxando-a para perto e abraçando-a como se ela pudesse desaparecer se ele afrouxasse o abraço. Obrigada, ela sussurrou contra o peito dele, e ele não tinha a certeza do que ela estava a agradecer. O anel, o pedido de casamento, os meses de abrigo. Obrigada por abrir a sua porta quando a minha filha bateu. Obrigada por ser alguém que poderia ter nos recusado, mas não o fez. Obrigada por nos escolher
quando poderia ter escolhido o vazio e a segurança. Obrigado, ele respondeu, com uma intensidade que o surpreendeu. Gratidão pela fé dela em aceitar, pela coragem de Iris impedir. Obrigado por me ensinar que a força vem de formas que eu nunca tinha reconhecido. Na vulnerabilidade oferecida e aceite, nas necessidades admitidas em vez de escondidas, na construção em vez da proteção, na abertura em vez do fecho de portas, que eu me convencera de que precisavam de permanecer trancadas. A manhã seguinte chegou com a luz do sol sobre a neve nova. O mundo estava limpo e brilhante. Ele acordou e encontrou Iris a saltar na cama com a energia de uma criança que sabia que o Natal a esperava lá embaixo. A sua excitação era contagiante o suficiente para fazer com que até mesmo o cansaço parecesse irrelevante em comparação com a alegria que irradiava do seu pequeno corpo. Desceram juntos, os três, e encontraram presentes que tinham sido adquiridos sem alarde, embrulhados com cuidado. O dia desenrolou-se com risos, papel rasgado e comida preparada pela cozinheira, que tinha voltado apesar de ter recebido folga, porque dizia que algumas tradições mereciam refeições adequadas e que não estava disposta a deixar o Natal passar com comida congelada. À tarde, a notícia do noivado espalhou-se entre os funcionários. A governanta apareceu com champanhe, que provavelmente custou mais do que o aluguer mensal da maioria das pessoas, servindo-o com lágrimas nos olhos enquanto brindava com palavras sobre tempo e mudança. Outros seguiram com felicitações genuínas, aceitação completa, barreiras entre empregador e empregado dissolvendo-se na felicidade compartilhada. Ao cair da noite, enquanto Iris brincava com os seus novos brinquedos junto à lareira, a mãe aproximou-se dele, que estava junto à janela, observando a neve começar a cair novamente. O braço dela deslizou pela cintura dele, a cabeça dela repousando no ombro dele com uma confiança que o humilhava mais do que qualquer demonstração de respeito que ele já tivesse exigido. Mais poderosa do que qualquer lealdade comprada com medo ou dinheiro, ou as transações complicadas que governavam as suas outras relações. "O que acontece agora?" perguntou ela baixinho, a pergunta prática por baixo da sua simplicidade, reconhecendo que as promessas feitas à luz da lareira ainda tinham de sobreviver à luz do dia. O mundo fora destes portões não vai entender. As pessoas vão falar, vão julgar, vão fazer suposições sobre por que estamos aqui e o que você quer de nós, e se isso é real ou apenas mais uma transação. "Agora vivemos", disse ele, surpreendendo-se com a resposta, com o quanto acreditava nisso, apesar de saber que ela estava certa sobre as complicações que os seguiriam. "Tomamos o pequeno almoço. Tu ensinas-me a fazer as panquecas que a Iris adora. Ela vai para a escola e volta para casa com desenhos. Discutimos sobre pequenas coisas e rimos sobre coisas ainda menores, e construímos algo comum dentro deste lugar extraordinário." Ela virou-se nos braços dele, olhando para ele com olhos que ainda mantinham traços de descrença de que tudo isso fosse real. Ele beijou a testa dela, gentil e reverente, selando as promessas feitas diante do fogo e das testemunhas, reconhecendo que, a partir deste momento, as suas escolhas levariam em conta dois outros corações batendo em ritmo com o seu, as necessidades, a segurança e a felicidade deles mais importantes do que o império ou a reputação. Lá fora, a cidade continuava a sua existência, sem saber que na colina, na mansão que ficara vazia de amor por décadas, uma família se formara. E lá dentro, enquanto a neve caía suave e incessante, 3 pessoas que estavam separadas aprenderam a estar juntas. Começando por este momento e estendendo-se para os dias de amanhã, elas construiriam um dia de cada vez. Uma refeição, uma risada acumulada até se tornar uma base forte o suficiente para durar. Obrigado a todos por acompanharem esta história desde a manhã fria em que uma menina bateu num portão até esta noite quente em que uma família nasceu da neve e das circunstâncias. Se gostaram de ver Iris, a sua mãe e o homem que aprendeu a abrir o seu coração, encontrar o seu caminho um para o outro, escrevam nos comentários de onde estão a assistir. Não se esqueçam de gostar, subscrever e partilhar este vídeo. O vosso apoio significa tudo e ajuda-me a continuar a trazer-vos histórias sobre esperança, segundas oportunidades e o poder de escolher ajudar, mesmo quando é inesperado.